E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aula em HB. PH quem vos fala. E, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ditadura militar, parte 2. Aleluia. Agora nós vamos terminar, né, a ditadura militar, né, depois de uma série de movimentos, depois de uma série de troca-troca, né, aquele negócio todo, a confusão, a economia, né, tudo mais, né, que a gente falou no período militar, parte um, né? Agora vamos tirar do ruim o pior, né? Agora vamos fazer aquele negócio mesmo. Agora vamos bagunçar a cabeça de vocês, mas bem esclarecido dessa vez. Vamos falar sobre ditadura militar parte 2, né? Onde a gente vai falar sobre um pouquinho do começo, os precedentes, o que levou a tal acontecimento e a anistia, né? E o fim da ditadura, né? E depois a redemocratização e tudo mais, que a gente vai falar nessa aula hoje. Como sempre, esse projeto é uma ideologia do Grêmio Estudantil, né? Da GWA, pela chapa Todos Temos Voz, né? Junto com o nosso professor Alan John, né? Que vai estar nos ensinando, esclarecendo sobre os materiais, né? Que a gente precisa muito estudar na LHB, beleza? Então agora é com o professor. Valeu, pessoal. Beleza, pessoal. Então, seja bem-vindo a mais uma aula de História, né? Os preparativos para a Olimpíada Nacional de História do Brasil, na sua 13ª edição. Esse que vos fala é o professor Alan John, certo? Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre detalhes do período ditatorial, parte 2. Na aula de hoje, vamos conhecer a parte mais complexa desse tão importante movimento. Lembrando que a ditadura militar foi um período que ocorreu no Brasil entre 1964 até 1985, certo? E na aula de hoje, vamos conhecer um pouco dos chamados anos de chumbo. E para começar esse momento, vamos para o presidente Costa e Silva. Lembrando que na aula passada falamos sobre João Goulart, falamos sobre a transição para o regime ditatorial, falamos também sobre o governo de Costa e Silva. Em 1967, assumiria então Costa e Silva como presidente do Brasil. Para a gente entender melhor, existia uma grande propaganda maciça, principalmente por agentes do governo, que eram militares e também pela polícia militar de alguns estados, para tentar convencer a população dos danos causados pelo comunismo. Professor, e quais seriam esses danos causados? A censura, que eles apontavam que seria uma característica do regime comunista, o ateísmo, que também acreditavam que seria uma característica do comunismo, e também a questão das invasões e o fim da propriedade privada. A polícia, como agente dos governos, também afirmavam que os comunistas seriam ameaça à propriedade privada, à igreja e à liberdade de expressão, como temos detalhes aí nessas pequenas campanhas. O período de 1968 a 1972 marca também no Brasil um período pelo fortalecimento e pela propagação dos movimentos de extrema esquerda, contrários ao regime ditatorial, e que buscavam uma solução para esse impasse no Brasil. Muitos deles, influenciados e também educados em Cuba, migram para o Brasil e tentam implementar no Brasil a chamada luta armada. Tudo isso apoiados e inspirados em outros movimentos, como a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. Neste período também, em 1968, o Brasil, de alguma forma, amanhece chocado com a barbárie praticada na então cidade do Rio de Janeiro, onde, barbaramente, um estudante secundarista denominado Edson Luiz vai ser covardemente assassinado pelas forças militares durante uma mobilização contra o regime militar. Então, dentro desse assassinato, esse assassinato teve uma grande repercussão não só no Brasil, como também na mídia de outros países. E isso vai fazer com que a população ganhe as ruas, o sentimento contrário ao regime militar se fortaleça no país e o governo se sinta ameaçado. Vejamos aí detalhes do funeral de Edson Luiz e também a grande quantidade de pessoas durante o cortejo. Então, para evitar que essa
mobilização popular também, ela comece a realmente ganhar as ruas e começar a conquistar o apoio popular, Costa e Silva vai implementar o ato institucional número 5, que seria um dos mais repressores do movimento ditatorial. Para vocês terem uma ideia, todo tipo de censura e opressão ao regime democrático, que já não era mais, estava mais em vigor no Brasil, e qualquer ação contrária ao governo deveria ser julgada e analisada como um crime a partir do ato institucional número 5. Mas, professor, o que foi que ele fez? Implementação de atos arbitrários e autoritários que dariam mais poderes aos militares para punir com censura, opressão e tortura aqueles que, de alguma forma, se dissessem ou fizessem campanha contra o regime instaurado. Então, sobre esse período, Pedro Henrique, o que é que você pode contribuir? Um período de muitas tragédias e muitos horrores, né? Primeiramente com o assassinato do estudante que estava fazendo a sua refeição, né? Se não me engano, no restaurante, né? E acabou sendo assassinado, sendo que ele não estava reagindo, não estava fazendo nada, eu estava quieto na dele e acabou sendo fuzilado covardemente, né? Então, isso já foi um baixa, né? Baixa a ditadura, né? Depois disso, tivemos o ato 5, né? Que foi algo ainda pior, né? Do que já foi antes com o assassinato do Edson. As pessoas achavam que com o assassinato desse estudante, eles iriam pensar duas vezes, mas não, acabaram pensando duas vezes pior, né? Então, em 1969, devido a problemas de saúde, a morte do próprio Costa e Silva, assumiria, então, Emílio Garrastazu Médici. Médici é marcado basicamente pela proximidade com os bancos estrangeiros, principalmente o FMI, sendo que durante o governo de Médici vai ocorrer uma grande e maciça entrada de milhões de dólares no país, justamente enviados pelos Estados Unidos. Então, o Brasil vai receber muito dinheiro, muitos empréstimos, muitas obras públicas, então, começam a ser pensadas e construídas no Brasil, e esse período, naturalmente, é chamado de milagre econômico, devido ao crescimento econômico em vigor entre 1969 e 1973, período também chamado de anos de chumbo. Lembrando que nesse período o Brasil chegava a crescer quase 10 a 15% ao ano, um crescimento vertiginoso que, de alguma forma, trouxe o Brasil para o rol das principais nações do globo. Lembrando também que isso é perceptível, né, em todas as regiões, já afinal de contas, muitas obras públicas, a política de açudagens, eletrificação rural, construção de estradas, pontes, portos, vão fazer com que o Brasil comece a ser o centro das atenções de muitas empresas, não só nacionais, como também estrangeiras. Então, está aí detalhes do que seria o milagre econômico, crescimento econômico acelerado, redução da inflação, atração de investimentos estrangeiros, projetos de integração territorial e regional. Também nesse período, pessoal, vai ocorrer a Copa de 1970, onde o Brasil vai sair vencedor, e naturalmente o regime ditatorial se aproveita dessa vitória para atribuir a vitória do Brasil na Copa ao regime ditatorial. Lembrando também que uma série de campanhas começam a ser veiculadas em rádio, televisão, cinema, onde está falando Brasil, ame ou deixe-o, para tentar, de alguma forma, incentivar ou desincentivar qualquer tipo de contrariedade ou oposição ao regime. Aí detalhes da campanha. Lembrando também que, por mais que fossem perseguidos, os comunistas e socialistas no país buscavam manter forte a luta pelo sentimento democrático. Então, eles vão migrar, principalmente de São Paulo, que é um núcleo de socialistas, para as regiões rurais do interior do Brasil. Uma delas seria a região do Araguaia, onde uma comunidade
está entrando em conflito contra grileiros e poceiros de terras da Amazônia. Resultado, quando os comunistas sabem, eles migram para lá para dar apoio a essas comunidades, incentivar essas comunidades a aderirem à doutrina socialista e buscam também a constituição de um pequeno exército. O plano não dá certo e, consequentemente, a guerrilha do Araguaia acaba com uma grande quantidade de comunistas mortos e também desaparecidos. Sobre esse período, Pedro Henrique, sobre a campanha de publicidade sobre o Brasil Bonito, o que é que você tem a dizer? Bom, primeira coisa, uma pessoa, vamos simular uma pessoa, né? Se vocês estão ouvindo um barulho no fundo, meio desculpas, beleza? Vamos simular uma pessoa. Eu vou fazer um empréstimo, beleza? Mas aí eu sei que eu vou ter que pagar aquele empréstimo e em dias, e se eu não pagar, vem juros, né? Vem algo a mais eu a pagar, né? O que aconteceu? Com esse empréstimo alto, né? Beleza, fez o Brasil uma novidade legal, né? Fez uma inovação, uma modernização, mas isso acabou deixando uma grande crise econômica, né? Não só no Brasil, mas sim na sociedade brasileira, né? Que quem paga os impostos de água, de luz, né? É a sociedade, né? Entre outros impostos, é a sociedade, né? E de onde vem o dinheiro da sociedade? Que o dinheiro vai, né, para os políticos e tudo mais, e vem todo aquele gerenciamento, né? Então, a multa, a conta final não ficou para os políticos, mas sim para a sociedade brasileira, que acabou passando mal, né? Mas passando do período econômico, né, sobre o cartaz, né, de Brasil Onde Eu Deixo, né, foi uma tentativa de iniciar tentar, na verdade, não incentivar, né, mas não incentivar, mas não a ditadura, né? As pessoas amarem o Brasil do jeito que ele é, né? Mas não amar a ditadura, mas sim o Brasil. Então essa foi um tipo de, como é que eu posso dizer? Tipo de acabar com a ditadura, né? Como eu posso dizer. Beleza. Então, lembrando que essa propaganda aí seria uma propaganda institucional por parte do governo para, de alguma forma, reprimir qualquer tipo de sentimento contrário à nação brasileira e o regime imposto. Detalhes também aí da guerrilha do Araguaia, que ocorreu nessa região aí na fronteira entre o Pará e o Tocantins. O governo brasileiro descobriu esse núcleo guerrilheiro no interior do estado e, consequentemente, manda as forças militares que prendem e matam boa parte desses militantes. Geisel, próximo presidente da República. Geisel, ele recebeu, acima de tudo, o Brasil quebrado, marcado por uma grande inflação e, sobretudo, fruto de uma crise motivada pela crise do petróleo. Então, Geisel vai sofrer essa crise do petróleo, que é justamente fruto de conflitos ocorridos na região de Israel e também no Irã, que vai fazer com que a exportação desse produto, naturalmente, reduza drasticamente e o barril de petróleo vale basicamente preço de ouro. Em apenas 5 meses, entre outubro de 73 e março de 74, o preço do petróleo aumentou 400%, causando um reflexo poderoso nos Estados Unidos e na Europa, desestabilizando a economia por todo o mundo. Então, é nesse momento aí que ocorre o fim do milagre econômico e também a instituição de um regime de uma crise econômica sem precedentes no Brasil. Nesse período também vai surgir algumas entidades anticomunistas, como a Aliança Anticomunista Brasileira, de extrema-direita, que praticava atos terroristas contra o regime comunista no país. A AB foi inspirada na famigerada Aliança Comunista Argentina, que torturava e assassinava militantes de esquerda a partir de 73. Então, existiam diferentes grupos secretos, tanto de extrema esquerda, que queria o socialismo no país, como também de extrema direita, como a AB. Geisel também foi famoso pelos chamados pacotes de abril, que foi o nome dado pela imprensa para o conjunto de medidas impostas por ele
que buscavam tentar evitar o fortalecimento da oposição política ao regime ditatorial. Então, Geisel também via que era necessário reabrir a questão da democracia do Brasil, mas também deveria evitar que ocorresse o fortalecimento da oposição, causando sequelas e até mesmo punições a esses militares. Então, o governo Geisel, em poucas palavras, herdou as consequências do milagre econômico, como o endividamento, a inflação e a recessão, e teve que lidar também com essa questão de uma busca por uma autonomia, por uma liberdade, por um processo que começava a ser sonhado como a redemocratização. Ele também cria a lei da anistia, que é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 61 e 79, cometeram crimes políticos. É uma tentativa já de garantir que essa opressão a movimentos políticos e partidários deixasse de existir no Brasil. Então, lembrando, Geisel começa esse processo de redemocratização, porque quem realmente vai finalizar é Figueiredo. Naquela época, lembrando que existiam basicamente dois partidos, a Arena e o MDB, a Arena, o movimento militar, e o MDB, uma falsa oposição. Após esse período de redemocratização, começam a surgir diferentes partidos, entre eles o PT e o PDT, certo? Então, o que foi que marcou o governo de Figueiredo? A reabertura política no país, a tentativa de garantir a redemocratização. Além disso, ele queria a constituição de novos partidos políticos para mostrar o quanto o Brasil era diverso. Outra coisa também foi o projeto de lei que perdoava todos os acusados de praticar crime de tortura e devolvia direitos políticos aos exilados, ou seja, quem fugiu do Brasil ou quem tinha perdido direito político naquele período durante a ditadura poderia se candidatar e poderia retornar ao Brasil sem risco de prisão. Então, diferentes partidos políticos vão surgir nesse período, como o PDS, Partido Democrático Social, vai surgir o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PDT, o PT, entre outros. Ele também é famoso pela lei da anistia, que afirmava que excluía os condenados por atentados terroristas e assassinatos, segundo seu artigo 1, favorecia também os militares responsáveis pelas práticas de tortura. Então, sendo assim, a ditadura militar não vai ter herói nem bandido, porque, afinal de contas, todos serão libertos. Alguma coisa a falar, Pedro Henrique? Não. Beleza. Greve do ABC. Então, esse processo de redemocratização fez também com que alguns movimentos sociais e também operários começassem a sentir um pouco da liberdade que estava começando a surgir no Brasil. Então, vai acontecer uma grande greve no ABC Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, numa região marcada pelo processo, pela constituição da indústria automobilística. Eles vão fazer uma greve em busca do retorno das eleições diretas, da democracia no país, melhoria de condições de trabalho e também aumento salarial para a categoria. Várias categorias participaram dessa grande greve. Um dos principais líderes foram Luiz Inácio Lula da Silva, como vocês percebem na imagem. Pode falar, Pedro Henrique. Bom, galera, o atentado do Rio Centro, o que ele foi? Beleza, era para ter sido comemorado o dia do trabalhador, se eu não me engano, né? Aí beleza, todo mundo, né, foi pra festa ali, tal. Aí o que aconteceu? Foram implantadas 3 bombas, né, para culpar os esquerdistas ou foram comunistas, eu não me lembro muito bem. Foi comunistas, né, professor? Isso. Foi comunistas. Aí o que aconteceu? Beleza. Só que o plano acabou não dando muito certo, né? Por quê? Uma das bombas foi para um carro de um senhor do exército, se eu não me engano, eu acho que ele é general, é isso, e acabou explodindo, acabou matando aquele homem. As outras 2 bombas foram explodidas, né, mas só que em locais diferentes, né, mas porque o plano não deu certo, essa bomba explodiu, beleza, mas não foram explodidas em locais que
os agentes, né, eu posso dizer assim, os agentes que queriam que a bomba explodisse em tal determinado local, não foi, né? Então a conclusão do plano não foi concluída. Beleza, Pedro Henrique, tranquilo. Então, detalhes aí do atentado do Rio Centro, né? Uma tentativa de incriminar os comunistas e mostrar para a população que os comunistas queriam aterrorizar e pregar violência ao regime, porém depois foi descoberto que a ação era liderada por generais pró-regime. Então, isso naturalmente vai causar um grande impacto social, inclusive incentivando as pessoas a ganharem as ruas. Em 1983, vai surgir o movimento da Direta Já, onde milhões de pessoas vão fazer comícios e passeatas nas principais cidades do país. Participam sociedade civil, artistas, intelectuais, e isso naturalmente vai pressionar o governo a tentar garantir a aprovação de uma emenda chamada Emenda Dante de Oliveira, que buscava a garantia das eleições democráticas e diretas no ano de 1985. Ela não foi aprovada. Novas eleições foram convocadas em 1985. Assumiria, então, Tancredo Neves como presidente. Dias depois, ele falece e assume, então, José Sarney. São detalhes aí do movimento Direta Já. Conteúdo, Ah, como vocês mas qual podem foi ver. o motivo da morte de Tancredo Neves não ter assumido a República Brasileira? Como é? Qual foi o motivo de Tancredo Neves não ter assumido a República Brasileira? O seu falecimento. Motivo de falecimento? Existem muitas teorias da conspiração, né? Mas apontam que ele sofreu de uma trombose, né? De um, entre aspas, um AVC e faleceu. Sim. Então, assumiria então o seu vice José Sarney, mas isso é conteúdo para a próxima aula. Então, finalizando aqui o conteúdo de ditadura militar. Pedro Henrique, suas palavras finais. Bom, pessoal, só quero agradecer, né, vocês terem visto o vídeo até aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, né? A Ditadura Militar Parte 2, que é um material, assim, meio complexo eu aposto que é um material meio complexo de vocês entenderem, porque quando eu fui verificar o material, também era um pouco complexo para mim, muito partido, muita política para todo quanto é lado, muita morte, muitos horrores, né? Mas é um fato que vai ficar marcado para sempre na história do Brasil, né? E que isso não é motivo de nós não queremos estudar. Isso sim é um motivo de nós estudar muito a mais, né? Posso dizer assim, um a mais, né? Porque, como eu sempre digo, isso aqui é só apenas um resumo, né? É apenas um resumo, do que está por vir, que está por vir na UNHB, tá? Então é isso. Então eu só quero assistir o vídeo até aqui, tá? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo o vídeo. E é isso aí, até a próxima aula, né, que será de redemocratização, né, a última aula do aulão NHB, beleza? Então, valeu, moçada, e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal, tudo de bom. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro Henrique. Até amanhã. Valeu, garoto. Sucesso. Valeu.